Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Hoje, na lição de número 2, o tema será Lucas e Teófilo. Na primeira lição, aprendemos que Lucas é o autor dos livros Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos. Ele é reconhecido também como excelente historiador e observador pelos detalhes sensíveis em seus escritos, proporcionando-nos uma compreensão vívida dos eventos iniciais da igreja. Ele também era médico, dedicado e fiel seguidor de Jesus. Seus escritos são precisos e foram inspirados pelo Espírito Santo, revelando o início da igreja, as perseguições enfrentadas pelos primeiros cristãos e as missões realizadas por Pedro e Paulo. Sua visão única abrange tanto judeus quanto gentios, enriquecendo nossa compreensão histórica e a tradição cristã ao longo dos séculos. Ao oferecer história, teologia, eclesiologia, missiologia e ação constante do Espírito Santo. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1 e 2. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Como vimos na primeira lição, o tema central do livro de Atos trata sobre o progresso da mensagem do reino através das ruas estreitas e poeiradas de Jerusalém no começo da década de 30 depois de Cristo, até as colinas de Roma no verão do ano 60. Este livro trata das forças tanto humanas como sobrenaturais que permitiram que o Evangelho de Jesus Cristo atingisse diversas regiões do mundo conhecido e o centro do Império Romano em menos de uma geração. Lucas é amigo de Paulo, como evidenciado pelo uso do pronome nós, em sua escrita indicando momentos em que esteve com ele. Na segunda carta a Teófilo, destaca-se a conexão entre o Evangelho e a igreja primitiva atribuída ao Espírito Santo desde Pentecostes. Essa ênfase pneumatológica é central, diferenciando-se do Evangelho segundo Lucas. Embora limitadas, as informações sobre Lucas no Novo Testamento ressaltam sua importância, embora sejam menos detalhadas em comparação, podemos assim dizer, com os outros autores, como alguns profetas, Paulo e João. Nome. Quando analisamos o Novo Testamento, vamos ver que Lucas é chamado pelo nome apenas em 3 textos. São eles Colossenses capítulo 4, verso 14, 2 Timóteo capítulo 4, verso 11 e Filemão capítulo 1, verso 24. Nacionalidade. Ela estava ligada à cidade de Antioquia, hoje território que pertence à Síria, mas que na época era um poderoso centro para os helênicos, ali na Ásia Menor. A época era a 3ª maior cidade do mundo, segundo especialistas. Sendo assim, Lucas é o único autor de origem gentílica do Novo Testamento.
Profissão: Lucas era médico. Ele é mencionado por Paulo em Colossenses capítulo 4, verso 14. Essa é a única referência direta à sua profissão nas Escrituras. Datação dos escritos de Lucas. A data exata e o local da escrita de Atos dos Apóstolos não são definitivamente conhecidos, mas muitos estudiosos acreditam que foi escrito em algum momento durante a década de 60 e possivelmente em Roma. Atualmente, a maioria dos estudiosos acredita que Atos foi escrito nos anos 80 depois de Cristo ou um pouco depois. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, embora comentaristas críticos continuam demonstrando ceticismo quanto à autoria de Lucas, a crítica mais recente vem se mostrando crescentemente favorável a Lucas como o autor de Lucas Atos. A conclusão de que o autor de Lucas Atos era companheiro de Paulo e que de fato era Lucas, o médico, ainda permanece a explicação histórica mais provável dos fenômenos. Já para o comentário do Novo Testamento, Exposição de Atos dos Apóstolos, volume 1, por Simon Kistemaker, Lucas se tornou seguidor de Paulo, como podemos afirmar a partir das passagens em que aparece nós, na segunda parte de Atos. Ele esteve com Paulo na segunda viagem missionária, acompanhou-o da Macedônia a Jerusalém no término da terceira viagem missionária. Aparentemente ficou na Judéia e Cesareia enquanto Paulo esteve na prisão e finalmente viajou com ele até Roma. Em suas epístolas, o próprio Paulo testifica o fato de que Lucas era o seu companheiro e colaborador. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, tinha um claro propósito teológico em Atos dos Apóstolos. Ele buscava oferecer um relato ordenado e confiável dos eventos após a ascensão de Jesus, enfatizando a continuidade da obra redentora através dos apóstolos e do poder do Espírito Santo. A obra é tanto missiológica quanto pneumatológica. A visão de Lucas sobre Jesus, sua igreja e sua continuidade fortalece a fé cristã, proporcionando uma base sólida para a história do cristianismo e suas teologias. Ele retrata Jesus como Salvador acessível a todas as pessoas, independentemente, veja, de sua posição social, gênero ou raça ou origem étnica. Exemplos disso são a parábola do bom samaritano e a visita de Jesus à casa de Zaqueu, que refletem essa ênfase. Lucas revela seu propósito em Lucas capítulo 1, verso 3 ao 4, declarando que investigou tudo cuidadosamente desde o início, para que Teófilo conhecesse a certeza das coisas que havia aprendido. No Evangelho segundo Lucas, ele expressa seu propósito em Lucas capítulo 1, verso 1 a 4. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso 8. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria e até aos confins da terra, a respeito da minha morte e ressurreição. Segundo o comentário do Novo Testamento, exposição de Atos dos Apóstolos, volume 1, por Simon Kistemaker, ao enfatizar o conceito de salvação, Lucas retrata Jesus, o doador da salvação, como figura central em sua teologia.
A passos céleres, Lucas conduz o leitor pela galeria histórica da igreja primitiva. Ele menospreza detalhes e, com frequência, resume rapidamente os acontecimentos. No entanto, esses sumários são de grande importância, porque, em sua síntese, comunicam o propósito da obra de Lucas, a saber, apresentar um relato da mensagem de salvação. Ele capta esse pensamento no último versículo de Atos. É a obra da pregação do reino de Deus e o ensino das coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo. Você pode ver isso no capítulo 28, verso 31. Assim, Atos é a continuação da obra que Jesus começou a fazer e a ensinar enquanto estava na terra. Um tema recorrente nos escritos de Lucas é o acesso dos gentios ao reino de Deus, destacando seu papel significativo na obra redentora de Deus e como o evangelho transcende fronteiras culturais e étnicas. Isso é evidente em várias passagens de Atos dos Apóstolos. Lucas dedica uma parte significativa de Atos às viagens missionárias de Paulo e à expansão do evangelho para além das fronteiras judaicas, destacando a importância, veja, da evangelização e da missão. A empatia de Lucas transparece em suas narrativas, especialmente ao enfatizar o cuidado de Jesus pelos marginalizados e o papel dos gentios na obra de Deus. Suas histórias refletem uma sensibilidade única em relação à compaixão e ao amor divino. Como igreja no século XXI, somos testemunhas do contínuo trabalho do Espírito Santo, convencendo os homens de seu pecado e impulsionando a missão da igreja. O ID continua, assim como o Espírito Santo continua levando os homens ao arrependimento. A identidade de Teófilo, mencionado por Lucas em suas obras, permanece enigmática, pois as Escrituras não oferecem muitos detalhes específicos sobre ele. Sabemos que Lucas dedica tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos a Teófilo, chamando de Excelentíssimo Teófilo. A palavra grega Teófilo significa amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus. Existem várias teorias sobre a identidade de Teófilo. Primeiro, podemos considerá-lo como uma pessoa. Se assim for, Lucas fornece uma base relevante e fiel sobre a vida de Jesus, os eventos ao seu redor e a formação da igreja e sua missão no poder do Espírito Santo. Alguns estudiosos sugerem que Teófilo pode ter sido um patrono ou benfeitor de Lucas, pois na sociedade antiga os patronos frequentemente financiavam ou apoiavam escritores e artistas. Alternativamente, Teófilo poderia ter sido um convertido gentio ou alguém interessado no cristianismo entre os não-judeus. Outra possibilidade é tratar Teófilo como um título honorífico, veja, ou um símbolo teológico, representando aqueles que amam a Deus. Nesse caso, Lucas estaria, podemos dizer, escrevendo para um público mais amplo, você entende? Expressando afeto e respeito por aqueles que buscam se aprofundar na fé e no conhecimento. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Lucas, capítulo 1, verso 3 ao 4. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio,
para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, o livro foi dedicado, tal como o Evangelho de Lucas, a Teófilo, um indivíduo proeminente que pode ter patrocinado sua publicação. Se o propósito apologético, for visto como a razão dominante da composição de Atos, os leitores podem ter sido, como Teófilo, oficiais romanos cuja simpatia Lucas esperava conquistar. Certamente a igreja primitiva precisava obter a visão de que o cristianismo havia de fato rompido as algemas do judaísmo e era agora uma religião universal. Graças principalmente à visão e aos esforços do vaso escolhido de Deus, o apóstolo Paulo. Desta forma, embora a identidade precisa de Teófilo permaneça envolta em mistério, o importante é reconhecer que seja um indivíduo real, um patrono, um título honorífico ou um símbolo teológico, a dedicatória a Teófilo reflete a intenção de Lucas de comunicar a mensagem cristã de forma acessível e benéfica para seus leitores, tanto na época quanto ao longo dos séculos. Por fim, Lucas se destaca não apenas como um médico e discípulo fiel, mas também como um escritor habilidoso e um historiador meticuloso. Sua capacidade de articular a mensagem cristã de maneira clara e envolvente, ao mesmo tempo em que apresenta uma narrativa detalhada dos eventos, é uma marca distintiva, de sua contribuição para as Escrituras. Segundo o comentário do Novo Testamento, Exposição de Atos dos Apóstolos, volume 1, por Simon Kistemaker, o autor faz o seguinte questionamento: Lucas teria se proposto escrever Atos como uma história da igreja primitiva? É uma boa pergunta, né? Ele acredita que dificilmente seja assim, pois a obra de Lucas não é uma crônica de incidentes históricos cuidadosamente construída. É certo que Lucas traça o nascimento, crescimento e desenvolvimento da igreja, mas, estritamente falando, Atos não é um livro histórico como tal. Até o título de Atos falha em mostrar que ele é um livro de história. Ele é reconhecido como Atos dos Apóstolos. Admitindo que Lucas tenha composto um livro acerca da história da igreja primitiva, ele nunca foi considerado o pai da história da igreja. Em vez disso, Lucas é conhecido como um evangelista. Já para o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, Lucas foi escrito do ponto de vista de um historiador. O autor estava preocupado com precisão cronológica e geográfica. Lucas é o único evangelista que liga os seus eventos, as narrativas à história secular. Ele também prestou atenção a pequenos detalhes pessoais, como a intensidade de uma febre ou a extensão da lepra de um homem. Lucas termina a segunda carta a Teófilo, o livro de Atos dos Apóstolos, de maneira notável e quase abrupta, com Paulo preso em Roma, aguardando o julgamento. Lucas deixa a narrativa em aberto, sugerindo que a missão da igreja e a propagação do evangelho continuam. Essa conclusão aberta serve como um lembrete de que a história da igreja não é limitada aos eventos registrados, mas, continua por meio das gerações. E é tão verdade isso que ela chegou até nós. Louvado seja Deus, amados, por isso, porque a mensagem
também chegou a nós. Eu finalizo perguntando: Lucas esteve com sua vida pronta para servir a Deus e a escrever aquilo que foi revelado pelo Senhor. E você? Está pronto para servir ao Senhor com aquilo que tem de melhor? O olhar de Lucas para os eventos que os outros evangelistas também relataram são cercados de detalhes que demonstram a sensibilidade do autor. E você? Quão detalhista é para as experiências diárias que Deus permite você viver com Ele? Que carta maravilhosa Lucas escreveu para Teófilo. Eu tenho certeza de que mudou a forma de seu amigo enxergar a fé em Jesus, como também muda a nossa visão. Você já pensou em escrever uma carta para alguém que você ama? Conte nesta carta, se for possível, as suas experiências com Jesus e como você se importa com esta pessoa. Testemunho, compaixão e graça. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. E aí você baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 2 e o tema foi Lucas e Teófilo. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos que participam, frequentam o canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso genuíno com a palavra de Deus perto da sua casa. Faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebida. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Não gostei, faça um comentário desta lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende que esse assunto, esse material é relevante para outras pessoas. E não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Você também pode nos ajudar a divulgar esse material. Você também pode assistir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.